Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a série O Verão que Mudou a Minha Vida. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. A série O Verão que Mudou a Minha Vida chegou hoje no Prime Video com seus 7 episódios da primeira temporada e a melhor notícia de todas é que a série já foi renovada para a segunda temporada antes mesmo de estrear. Ou seja, o hino veio. É sobre isso. Às vezes é sobre isso. Não vai ter sofrimento, não vai ter a gente pensando, mas será que vai ter segunda? Não, vai ter segunda temporada e a gente já pode se preparar. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira temporada e as minhas primeiras impressões da série, totalmente sem spoilers. O Verão que Mudou a Minha Vida é uma série baseada na trilogia Verão, da Jenny Han, mesma autora de Para Todos os Garotos que Já Amei. E aqui nessa história a gente vai conhecer a Belle, que é a nossa protagonista, que aqui na série é interpretada pela Lola Tang, e a Belle e a mãe dela vivem passando todos os verões desde que a Belle nasceu na casa de praia da melhor amiga da Laurel, que é a mãe dela, que é a Susana. E a Susana tem 2 filhos, que são o Jeremiah e o Conrad, e a Belle também tem um irmão, que é o Steven, e aí as 4 crianças e as 2 mães passam todos os verões juntos desde sempre, e é sempre assim, e já é uma tradição, e é a única forma que a Belle tá acostumada a viver a vida dela. Então, basicamente, a Belle passa todo ano aguardando pelo momento esperado das férias de verão, onde ela vai poder passar ali 2, 3 meses junto com outra parte, né, da família e junto com 2 garotos que mexem muito com o coração dela. Um deles, que é o Jeremiah, não é que ele não mexe, ele mexe com o coração, mas talvez a Belle ainda não esteja tão pronta pra admitir isso. E o Conrad, que é a crush dela desde que ela se conhece por gente, é o garoto, né, com quem ela sonha, e o sonho dela é que ele retribua os sentimentos por ela. E nesse verão a Belle tá diferente, ela cresceu, né? E ela tá um passo mais perto, assim, de se tornar mulher. Então ela ficou muito diferente daquela criança que eles estavam acostumados a lidar. E isso vai abrir os olhos de muitos personagens pra quem ela é de verdade. E, obviamente, vai trazer experiências muito diferentes pra Belle nesse verão. Eu já tinha falado pra vocês, quando eu fiz o react do trailer, e a gente conversou um pouquinho sobre as minhas expectativas pra essa temporada. Mas eu achava que a série ia ser bem diferente do livro, porque o livro tem várias questões, né? Eu falei um pouquinho por cima ali no meu vídeo algumas das minhas questões com o livro, né? Eu acho que ele é um livro bastante superficial em muitos aspectos, né? Eu acho que vai muito além da Belle ser uma protagonista chata, porque afinal ela é pré-adolescente, adolescente, né? Tem ali 15, 16 anos. Então já é de se esperar que ela não vá tomar as decisões mais adultas e maduras de todas, e eu acho que tá tudo bem. Mas eu acho que o livro ele peca em muitos outros aspectos, principalmente no desenvolvimento não só da Belle, mas também da relação dela com os outros personagens e dos outros personagens de uma forma geral. Como o livro ele é escrito em primeira pessoa, a gente só tá vendo os pensamentos da Belle e o posicionamento dela, e muitas vezes isso acaba facilitando para que toda essa situação fique ainda mais superficial, né? Então, a gente conhece muito dos meninos, né? Mas a gente vê muito o que a Belle enxerga. E eu acho que isso dificulta um pouco também da gente se relacionar ali com eles, né? Da gente conseguir se entender ali com eles, enfim. Tem várias questões no livro, se vocês quiserem, eu acho que rola a gente fazer um livro versus série, né? Um comparativo aí. Mas eu acho que já a minha primeira grande surpresa em relação à série foi o quão bem desenvolvido foram todos os personagens além da Belle. É claro que a Belle continua sendo a nossa protagonista e ela é muito importante, né? Eu acho que é a gente tá ali com ela, é a gente entender todas aquelas primeiras experiências que ela tá vivendo naquele verão que realmente vai mudar a vida dela, né? Que vai fazer ela ver as coisas de outra forma, mas ao mesmo tempo a gente tem outros personagens, eles não são de uma face só, né? Eles são multidimensionais, então a gente tem várias possibilidades, a gente tem muito claramente a diferença entre o Jeremiah e o Conrad, que eu acho que é uma das coisas que pega bastante no livro, né? Eles são praticamente opostos. Então o Conrad ele é muito mais fechado, ele é um garoto de poucas palavras, enquanto o Jeremiah é super animado e alegre, ele sempre topa tudo, e ele sempre enxergou a Belle, né? Enquanto o Conrad sempre foi um cara que ficava mais na dele e tudo mais. Então acho que a gente tem esse desenvolvimento desses 2 personagens, a gente tem inclusive alguns desenvolvimentos que vão além da personalidade deles, né? Então a gente mergulha um pouquinho na história deles. Eu acho que eu gostaria até de ter visto mais da dinâmica deles como irmãos, né? Eu acho que isso é uma das coisas
que não tem tanto, mas porque faz parte da narrativa dessa temporada que eles estejam mais afastados. Então, tudo bem, existe isso, mas eu acho que a gente consegue sim se aprofundar e entender esses dois personagens. E eu confesso que foi muito fácil me apaixonar pelos dois na série, porque eu acho que eles têm profundidade, eles têm personalidade, eles têm questões, né, deles com eles mesmos. Então, eu acho que é muito interessante a gente ter essa possibilidade de enxergar esses dois personagens. Então, eu acho que rolou bastante isso. E o Conrad também, né? Eu acho que a grande questão que a gente enxerga no livro é que ele tá, sim, sendo uma pessoa muito fechada, revoltado com tudo, né? A gente vê que no livro ele tem um abuso bem grande de substâncias. Eles não trouxeram tanto isso pra série, mas ele se fecha bastante. E existe um motivo pra isso, né? Então ele não é simplesmente um adolescente revoltado por ser. E, na verdade, a gente sabe que na maior parte das vezes os adolescentes são revoltados e eles têm motivos. É só porque as coisas são muito mais intensas quando a gente é adolescente, né? Então, obviamente, ele tem os seus motivos pra estar daquela forma durante esse verão. Então, eu acho que esse desenvolvimento dos dois personagens foi muito importante pra já de cara colocar a série lá em cima pra mim, né? Porque, afinal, eles são os interesses amorosos da nossa protagonista, então eles precisam ser interessantes. Senão, como é que a gente vai se apaixonar por eles se a gente não sabe nem por que exatamente ela estaria, né, em dúvida ali entre os dois. Outro personagem que me surpreendeu bastante foi o Steven. O Steven, que é o irmão mais velho da Belly, ele é muito amigo dos meninos e ele também, né, tá ali durante o verão e tudo mais. E eu acho que a gente se aprofundou bastante no Steven na temporada e isso foi muito legal também. Eu acho que no livro eu sentia muita falta também de ver um pouco mais dessa dinâmica da Belly com o Steven. Tudo isso é muito superficial ali. E aqui na série a gente tem a oportunidade de conhecer o Steven, de conhecer a personalidade dele e também de ver algumas questões ali dele mesmo, né? Dele lidando com alguns problemas, com algumas questões. Porque tudo isso eu acho que ajuda a incorporar ainda mais pra história da Belly. Então isso só mostra o quanto esses personagens secundários, né? Óbvio, os meninos são bem protagonistas, mas o Steven, ele acaba ficando mais de lado em certos aspectos. Como esses personagens, eles enriquecem a história. E aí, obviamente, a gente tem a Laurel e a Susannah, que são as mães, né? Então a Laurel é a mãe da Belly, a Susannah é a mãe dos meninos. Coitada. A Laurel é a mãe da Belly e do Steven, e a Susannah é a mãe dos meninos. E eu acho que uma coisa que é muito forte é a amizade das duas, e eu achei muito bonito de ver. Algumas das cenas delas são as minhas favoritas da temporada, porque elas são super divertidas, e elas mesmas estão passando por problemas, por questões, por debates internos, né? E tudo isso é muito bem colocado na série, tudo isso é muito bem debatido. Eu acho que todos os personagens têm o seu espaço pra se entender, pra se conhecer, pra apresentar quais são os seus problemas ali pra gente naquele momento e pra gente conseguir se relacionar com eles. Então a gente forma um núcleo principal ali de histórias que é muito bom, é muito rico, é muito bem explorado. Eu acho que todos eles têm o seu momento de trazer questões pra dentro da história. Todas essas histórias estão perfeitamente amarradas, né? Então elas fazem sentido ali. O que acontece com um personagem puxa algo que acontece com outro. Então tá tudo muito bem colocado ali. E eu acho que isso já dá uma essência maravilhosa pra série. Então, assim, já de cara eu já tava completamente apaixonada, completamente rendida. A Belly, ela se torna uma protagonista tolerável, né? Eu acho que eles conseguiram chegar num equilíbrio onde a gente sabe que ela tá tomando certas decisões e fazendo certas coisas, que é porque ela é adolescente e às vezes ela precisa cometer erros pra ela entender, né, sobre esses erros. Então a gente vai ver aquele momento onde ela vai ser mais infantil, onde ela não vai conseguir tomar a decisão mais madura, ou aonde as coisas vão dar errado porque ela poderia ter tomado uma decisão mais madura, mas ela não tomou. As coisas não são tão aleatórias quanto eu sinto que elas são no livro. Isso também me agradou bastante porque me fez gostar da Belly. Por mais que ela me irrite em alguns momentos, e isso é super normal, eu gosto dela, né? Eu torço por ela, eu quero que as coisas deem certo, eu quero que as coisas aconteçam com ela, eu fico feliz quando as coisas acontecem com ela. Então eu acho que tudo isso é muito legal. Como eu já tinha falado também no trailer, a gente tem a relação dela com a Taylor, que é a melhor amiga dela, e no livro a gente tem questões, né, em relação a isso, e eu acho que na série eles também conseguiram dar um passo além de tudo isso e colocar as duas tendo uma dinâmica muito legal. Melhores amigas brigam, né, é normal, ainda mais quando você é adolescente, de novo, tá tudo certo, né, cada um erra, a gente briga, a gente fala coisas que a gente não queria falar, no final das contas elas continuam sendo amigas acima de todas as coisas. Isso sempre me agrada bastante, né, me deixa muito feliz. Eu acho que eles conseguiram trazer personagens ricos, personagens com substância, personagens que a gente se importa, que a gente gosta, que a gente torce, que a gente se identifica. Então eu acho que já nesse quesito de personagens eles acertaram
gostaram bastante. Como eu falei pra vocês também, isso já era algo que dava pra gente imaginar pelo trailer. A história, ela diverge um pouco da história do livro, porque afinal a gente tem a adição desse negócio do baile de debutante, que eu achei que ficou perfeitamente encaixado na temporada. Acho que deu uma sustância ali pra tudo que acontecia e um sentido também. E também permitiu que outros personagens que não existem no livro fossem introduzidos. Alguns que existem, alguns que não existem, né? Mas que fossem introduzidos e enriquecessem ainda mais a narrativa, né? Então a Belly faz amigas, que eu acho que é muito legal, né? Então ela cria relações ali fora daquele grupo, que é sempre uma coisa que deixa ela um pouco sufocada, porque ela se sente muito isolada. A gente tem a participação do Cam Cameron, né? Que é um dos outros interesses amorosos da Belly que aparece ali em determinado ponto. E eu simplesmente adorei, achei ele muito charmoso e eu acho que ele faz o papel dele perfeitamente. Eu acho também que ele ajuda a enriquecer ainda mais a história. Então eu acho que todos os elementos estão perfeitamente colocados ali. Eu acho que tudo funciona muito bem. A direção da história é maravilhosa. Se você é fã do livro, se você gosta do livro, tá tudo certo, prometo que eu não vou julgar. Mas se prepare pra ver uma coisa diferente, mas que no final das contas eu acho que conseguiu trazer a essência do livro e melhorar ainda mais o que a gente tinha ali, né? Aquela base que era muito superficial e conseguiu trazer e colocar isso perfeitamente ali na tela. Eu acho que a fotografia da série tá belíssima e me deu vontade de aproveitar o verão. O que é muita sacanagem, porque a série vai sair no verão lá dos Estados Unidos. Mas pra gente, a gente tá entrando aqui no inverno, entendeu? Então agora eu tô aqui, ó, de moletom e fiquei vendo a bonita da Belly indo lá na praia, curtindo uma vibe, entendeu? Tomando drinks de verão e usando roupas de verão e eu tô aqui, ó, toda encapotada porque tá um puta frio. Então assim, humilhações à parte, né? Eu acho que a série traz essa vibe do verão, que eu acho que é muito importante. A vibe daquela história, daquele momento que é meio etéreo, assim, né? Em relação a tudo que acontece. Como se fosse uma pausa na vida da Belly e que vai remexer o mundo inteiro dela. E eu sinto que a gente enxerga isso ali, né? Nessa primeira temporada. E eu acho que isso dá o toque final, que é perfeito pra série. Eu posso dizer com segurança que essa já é uma das minhas séries favoritas do ano. Os episódios são relativamente longos, então a gente tem aí 45, 50 minutos por episódio, mas é daquelas séries que se você sentar e dar o play e aí você assiste de repente a série inteira e você nem percebe, sabe? É um pouco essa vibe. Eu maratonei assim com muito gosto, porque tava muito gostoso de assistir. Eu surtei, eu gritei, eu chorei, eu torci, eu mudei de time, né? Às vezes eu era time Jeremiah, às vezes eu era time Conrad, então assim, eu tive a experiência completa, né? Na série. Então, pra mim, isso foi perfeito. E, obviamente, né, que eu não quero dar muitos spoilers em relação a isso, mas se você é fã da Taylor Swift, né, por acaso, prepara o coração, entendeu? Porque é de enlouquecer. Então é isso, esse foi o meu vídeo de primeiras impressões da série O Verão que Mudou a Minha Vida, que estreia no dia 17 de junho no Prime Video, com 7 episódios da primeira temporada, e aí logo mais a gente vai ter vídeo com spoilers, a gente vai ter teorias pra segunda temporada, e a gente vai ter uma surpresa muito especial. Então se eu fosse vocês, já se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo.